A semifinal da FA Cup entre Manchester City e Chelsea, com certeza, se você conversar com algum dos torcedores, vai ver um mix de sensação. O torcedor do Manchester City feliz com a classificação, mas com certeza irritado com a atuação, e o torcedor do Chelsea feliz com a atuação do time, mas irritado com a desclassificação. Porque realmente o jogo foi isso. Foi um mix de sensações, algo completamente fora do roteiro tradicional para quem está por fora da Inglaterra, mas a gente vai conversar sobre isso. Importantíssima a classificação para a final do Manchester City e o quão frustrante foi para a equipe do Chelsea, porque viu que tinha chance para ganhar. O Manchester City, ele entra muito mais pressionado para essa semifinal, é óbvio, por conta da desclassificação no jogo de quarta-feira. O Manchester City contra o Real Madrid ele criou pra caramba, não conseguiu converter. Então, numa desclassificação, num jogo importante como esse, é necessário você dar uma resposta para a sua torcida. Obviamente, para todo mundo que sabe, a Copa da Inglaterra não é jogada em um estádio específico numa fase decisiva como essa. Ela é jogada em Wembley, então foi um estádio meio a meio. Mas o Manchester City ele tinha que, por obrigação, por mais time, por mais repertório, dar uma resposta para o seu torcedor. Isso aconteceu? Não, e isso já começa logo na escalação, porque o Guardiola, ele leva para um campo uma equipe modificada em relação ao jogo contra o Real Madrid. O Manchester City ele não tinha Ederson, ele não tinha Gvardiol, não tinha Rúben Dias e não tinha Haaland machucado. Então entra Julian Álvares, por exemplo, o Ortega joga no lugar do Ederson, o Stones entra. E aí você vê uma equipe um pouquinho diferente, tá, em relação ao funcionamento. Por quê? Porque o Manchester City ele vem de uma adaptação para colocar o Haaland em uma posição melhor como da temporada passada, só que, não só devido a lesões, mas as críticas que já estavam acontecendo do sistema de funcionamento do jogo para poder encaixar o centroavante. Então, obviamente, para quem esperava que o Haaland não fosse titular, por obrigação, acreditava que a equipe iria funcionar com o Julian Álvares, que vinha assim de uma boa resposta. Só que, para quem esperava que o City fosse dominar desde o primeiro minuto, ter 70% de posse de bola, isso não aconteceu. Isso está muito ligado ao estilo de jogo que o Chelsea consegue impor sobre o Manchester City nos últimos confrontos. O Chelsea não ganha do Manchester City desde 2021, mas para quem acompanha de fato os últimos confrontos, vê que o Chelsea ele consegue impor uma dificuldade grande, não ao nível do Liverpool, mas ele consegue incomodar. E foi isso que aconteceu desde o primeiro minuto de jogo. O Chelsea marcando forte no campo de ataque, o Manchester City não conseguia tirar a bola como ele quer, um adversário com linhas baixadas, mas se defendendo pela linha da intermediária. Não foi isso. O Chelsea ele conseguiu marcar no campo de ataque e tinha uma grande preocupação do Manchester City nesse jogo específico por causa do jovem Cole Palmer. Então você tinha um meio-campo muito forte ali do Chelsea, com o Cole Palmer, com o Enzo Fernandes, que foi um grande jogador ali na partida, ditando o ritmo de uma marcação também muito forte ali com o ataque. Então, se você tem uma preocupação muito grande em não deixar um jogador tocar na bola, você vê que o seu time ele pode perder espaço de criatividade ali no meio-campo, porque você fica focado na marcação. E foi isso que aconteceu. E você vê que o Manchester City estava um pouco nervoso, ele errava passes, e o Chelsea começou a criar dificuldades. Ora marcando lá no alto, ora baixando suas linhas para poder escapar em contra-ataque. E ele conseguiu fazer isso. No desenrolar da partida, o Manchester City teve sérias chances de ter sido eliminado. E era isso que deveria ter acontecido se a justiça fosse feita no jogo. Mas como a gente sabe que a justiça não vence no futebol, as coisas acontecem durante a bola rolando, você vê que Nicolas Jackson foi o cara que decidiu o confronto. Porque o Chelsea ele teve 3 oportunidades claríssimas. Se você pegar no primeiro tempo, o Manchester City praticamente não chutou a gol. E o Chelsea ele teve 3 chances claríssimas de gol, com o Jackson ficando na cara do Ortega. Uma ele perde absurdamente, as outras o Ortega consegue defender. Mas porque realmente ele não soube calibrar o chute. E esse é um grande problema do Pochettino, porque a equipe ela não tem consistência, ela oscila, e o Chelsea está na 9ª posição da Premier League, e está em busca de um centroavante. O Jackson hoje é o centroavante do Chelsea, mas estão vendo se o Lukaku ele pode voltar do empréstimo da Roma, que a Roma, ao que tudo indica, não vai comprá-lo,
para ver se consegue suprir essa necessidade, porque o Chelsea ele consegue criar, mas ele não tem um centroavante. E o Manchester City ele estava com dificuldades, não conseguia chutar ao gol, mas aí vem a segunda etapa. O Guardiola ele consegue colocar o Rúben Dias de volta ali de Stones, e a equipe começa um pouco mais a se soltar. O Jack Grealish sai por motivo de lesão, mas a entrada do Doku muda um pouquinho também, porque ele é um jogador mais agudo, ele consegue ir pro individual. E você via que o Manchester City estava com dificuldades no meio campo, porque o Rodri não faz uma boa partida. O Kevin De Bruyne, ele começa pelo meio, mas ele cai para os lados no término, porque estava muito marcado ali o meio campo. E o Phil Foden, ele foi muito bem marcado, junto com o Julian Álvares. E olha que o Phil Foden junto com o Foden são os melhores jogadores do City. Então o Chelsea ele fez um sistema defensivo muito sólido. E aí você viu o desenrolar do jogo. No segundo tempo, o Manchester City ele conseguiu ter um pouco mais a bola, mas o Chelsea conseguia suas escapadas, ele conseguia machucar. Ele teve muita chance de fazer o gol, mas acabou não fazendo. E a bola sobrou para o Bernardo Silva depois do cruzamento, e ele consegue fazer. O City segura até o final do jogo, faz uma cera, e consegue levar a partida para o término ali do 1-0 e ir para a final. Muito mais do que a atuação, é a gente entender que o City precisava dar uma resposta para o seu torcedor. O City ele chega na sua semifinal, sexta consecutiva, e isso nunca aconteceu na história da FA Cup. Nenhum time conseguiu chegar em 6 finais consecutivas de torneio. E agora o City chega em mais uma final, sendo a segunda seguida, ele pode ganhar o segundo título seguido. Era importantíssimo. Porque se ele perde hoje, começa uma crise que pode abalar no desenrolar da temporada ali na Premier League. Ele vencendo, seja da forma como for, ele consegue falar, olha só, eu tô vivo, eu consigo segurar a pressão aqui, e aí eu desenrolo até o final para ver se eu consigo ganhar, porque eu sou o grande favorito. Já o Chelsea, ele não tem mais nada que disputar. A FA Cup era a única forma do Chelsea conseguir alguma vaga numa competição europeia. Porque o Chelsea ele tá em nono na Premier League, então ele não consegue ter uma vaga direta, tá muito difícil pela Premier, e ele dá uma resposta que ele depende especificamente de um jogador. Se o Cole Palmer não aparecer de fato na partida, o Chelsea não funciona. Então ele precisava disso. Ele precisava desse choque para ver se o elenco de fato ele acorda, e ele não vive mais uma ilusão causada por um jogador. Mas o torcedor do Chelsea ele tem que estar frustrado, sim, porque a equipe jogou para ganhar. E olha que teve uma batida de falta do Cole Palmer, a bola bate no braço de Jack Grealish e o juiz não marca pênalti. Tem quem concorde, tem quem discorde. Pra mim bateu ali na barreira, mas pra mim não foi proposital do Grealish bater a mão na bola, a bola bateu na mão dele. Mas você vê que o Chelsea ele criou chance. Ele não conseguiu fazer. É um resultado que frustra o torcedor, porque a equipe do Chelsea jogou muito bem e claramente, se ele manter esse ritmo na Premier League, ele conseguiria posições melhores, mas ele não consegue porque é uma equipe muito oscilada. E o Manchester City ele consegue dar uma resposta, principalmente com o Bernardo Silva, que foi o vilão na quarta-feira, que bateu um pênalti bizarro contra o Real Madrid, mas ele mostra que é o seguinte: eu tô aqui, eu sofri uma eliminação, mas eu tô firme para poder buscar os 2 títulos, é isso que o Manchester City tinha que fazer. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui a sua opinião. Você assistiu o jogo, você acha que o Manchester City deveria ter sido vencedor? Você acha que era o Chelsea? Você acha que o Manchester City piorou, melhorou com o Haaland ou sem o Haaland? O que você acha? Dá aqui a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu!